Alinhados a Moraes, Barroso e Gilmar entraram e saíram dos Estados Unidos numa boa. O que ele, abre aspas, esqueceu de dizer é que esse entrou e saiu dos Estados Unidos numa boa foi antes da aplicação das sanções. Mas o Guilherme Amado esqueceu de colocar essa informação na manchete. Tudo, o governo Trump fez tudo para deixar bem claro que deu todos os avisos possíveis desde sempre, porque depois vão se vitimizar. Ah, ninguém avisou. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Fux atende Nicolas e dá 10 dias ao Mota. É isso mesmo. O ministro Luiz Fux do STF deu prazo de 10 dias para que a Câmara dos Deputados preste informações detalhadas sobre o andamento do pedido de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, voltada à investigação de fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social. A determinação foi encaminhada ao presidente da Câmara, Hugo Mota, na última quinta-feira, em resposta a um mandado de segurança protocolado pelo deputado Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira solicitou que o STF reconheça o direito das minorias parlamentares e obrigue a Casa Legislativa a instaurar a CPI. O pedido foi feito em 22 de maio, após a presidência da Câmara não dar seguimento à proposta da oposição, mesmo com o número mínimo de assinaturas exigido já protocolado. Hugo Mota não terá saída a não ser instaurada a CPI. E Lula dá adeus a Moraes. Uma informação nova escancarou a situação delicada do ministro Alexandre de Moraes. Segundo informações da CNN, assessores do Palácio do Planalto manifestaram que o governo Lula não pretende adotar medidas de retaliação na mesma proporção caso os Estados Unidos decidam impor sanções a autoridades brasileiras. A estratégia discutida entre integrantes do executivo é responder politicamente por meio de nota oficial, rejeitando qualquer interferência americana no sistema judiciário nacional. Nada mais do que uma mera formalidade. Na prática, Lula acaba de abandonar Alexandre de Moraes. Já saiu lá o documento que retira os vistos, só que, se liguem nisso, eles fizeram a coisa com requintes de crueldade. Por quê? Eles disseram o seguinte, né, os vistos já estão retirados, porém, não divulgaremos uma lista. A pessoa só vai saber se está na lista ou não no aeroporto. Ou seja, ela vai ter que arriscar viajar para os Estados Unidos e ser interceptada, ser levada para a salinha, ser detida e ser deportada, ser posta no avião para voltar. Ou seja, a coisa foi feita com requintes de crueldade realmente. Não vamos avisar quem foi sancionado. Arrisque vir para os Estados Unidos quem quiser. Então, eu já vou aqui dar a minha opinião. Eu suponho que eventozinho em Nova York, do LEAD, com presença dos ministros do STF, algo me diz que ninguém vai arriscar. Alguém acha que, nesse momento, o Barroso vai arriscar? Ele teve aqui há pouquíssimo tempo, tem poucas semanas. O Alexandre de Moraes, eu acho que está claro, né? Eu acho que está claro que esse aí, realmente, esse não vem nem a pau. Mas eu arrisco dizer que nem os outros. Nem os outros. Requintes de crueldade. Então, eles já devem estar fazendo gestão ali junto ali ao Itamaraty para tentarem descobrir se o nome deles está na lista. Olha que coisa vergonhosa, constrangedora. Pô, tenta descobrir aí se meu nome está nessa lista. Pô, não quero correr o risco de passar essa vergonha, né? De ser levado para a salinha e ter que voltar para o avião, né? Ser entregue de volta no Brasil, né? Tá devolvido.
Assim, gente, eu lamento, eu tô rindo, mas assim, vocês sabem da minha situação, quem tá aqui no TV Injustiça conhece a minha história, sabem o que eu passei, né? Enfim, as coisas. Tem um cabelinho. As coisas ruins aconteceram, eu já superei, tô aqui numa boa, conversando com vocês aqui no TV Injustiça, e agora chegou o meu momento. Por isso que eu digo, chegou o meu momento de pegar minha pipoquinha, me acomodar confortavelmente no meu sofá e ver essas pessoas que pelo menos destruíram parte da minha vida, eu consegui reconstruir tudo bem, mas pelo menos uma parcela profissional da minha vida foi destruída por esse pessoal. Agora eu tô vendo eles passarem o calor. Então, assim, eu não posso dizer que eu não estou me regozijando com isso. Então, se vocês, que muitos de vocês não foram pessoalmente perseguidos, se vocês já estão felizes e se regozijando, achando tudo muito, muito legal, muito interessante, imaginem o que nós, que sofremos na pele, que tivemos contas bloqueadas, passaporte bloqueado e tudo mais, imaginem vocês, tentem se colocar no nosso lugar e tentem imaginar o que nós estamos sentindo. Eu, o Alan, o Figueiredo, o Consta, o Monarque, todo mundo que foi perseguido. Vocês conseguem imaginar como nós estamos agora? Então, tentem fazer um exercício imaginativo. Chegou o nosso momento de brilhar. Lamento, mas a gente vai se regozijar. E não é com a vingança, não. Isso é justiça, porque o que está acontecendo com eles agora, esse calor, esse bafo no cangote que eles estão sentindo agora, isso é uma coisa justa. O que está acontecendo é justo, é a justiça. E a pessoa de bem, ela se regozija com o justo, ela se regozija com a justiça acontecendo. Olha isso aqui. O escritório do hemisfério ocidental, daqui dos Estados Unidos, é um departamento que cuida, né? Cuida do hemisfério ocidental, ou seja, abrange esses assuntos do Brasil. Eles têm lá o perfil deles, em inglês, né? Óbvio, né? Americano, perfil todo em inglês. E depois que o Marco Rubio, né, anunciou que sim, que essas sanções iriam acontecer e tal, eles fizeram esse tweet aqui em português. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Escritório do Hemisfério Ocidental, perfil americano, todo em inglês, tal. Do nada, escreveu em português. Isso aqui não foi tradução, não. Eu peguei o print do Twitter deles, dizendo que fique claro, 2 pontos. Nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Vocês conseguem entender, assim, a alegria, a satisfação que eu tive quando eu li isso aqui? Pois é. Bom, né? Pergunto a vocês, para quem será que foi o recadinho? Eu nem consigo imaginar. Tá difícil essa, né? Alguém consegue matar a charada? Para quem será que foi esse recadinho? Claro, eles escrevem em português lá, o escritório lá do hemisfério ocidental, lá dos Estados Unidos, eles escrevem em português todo dia. Para quem que foi o recadinho, gente? Já sabemos que foi um recadinho para alguém que fala português. Senão eles não escreveriam em português. Para quem que foi a mensagem, gente? Alguém consegue imaginar? Eu nem tenho ideia. Eu nem tenho ideia. Mas tá aí, só para vocês saberem. Né?
Bom, todos os recados foram dados, todos os recados estão sendo dados. Você vê que eles estão, fizeram várias reportagens no Washington Post, matérias no New York Times avisando, postagens no X, cartinha para o governo, agora esse tweet, tudo, o governo Trump fez tudo para deixar bem claro que deu todos os avisos possíveis desde sempre, porque depois vão se vitimizar. Ah, ninguém avisou. Vocês viram a quantidade de avisos que foi dada? Uma quantidade imensa. E estavam de risinho. Estavam de risinho. Por isso que eu digo, burrice é perigoso. Soberba também, porque a soberba cega, né? E torna o sujeito burro. Efeito Alexandre. Governo teme que possível sanção a ministro atinja bancos brasileiros. Para quem estava de risinho, agora já estão preocupadinhos da medida da Magnitsky atingir bancos brasileiros. E é nesse ponto, pessoal, e depois a gente vai ter que fazer um TV em Justiça só para falar disso, agora já está tarde, enfim. Porque aquele negócio, sancionando o Moraes, né, cortando a conta dele, rapidamente os ministros vão reagir e vão ameaçar lá o diretor do Banco do Brasil para restabelecer a conta, perere parará. Só que o Banco do Brasil não vai poder restabelecer, porque se restabelecer, perde o acesso ao SWIFT. Não vai nem mais poder fazer nunca mais operação de câmbio. Amex, Visa, Mastercard, todos vão ter que cortar o cartão do Moraes e dos outros sancionados na Magnitsky. Aí eles vão lá e recebem uma ordem do STF. Não, restabeleça o cartão, o Visa, o Mastercard. Qual que vai ser o comportamento dessas empresas? Eles vão preferir deixar o Brasil ou manter a conta do Moraes, manter o cartão do Moraes e perder o acesso no mundo inteiro. Quem que vocês acham que nessa briga é a parte mais fraca? Façam as suas apostas, eu já tenho a minha. E aí é onde vai ser aquele problemão, aquele famoso eu quero é ver o oco. Aí vamos ter um problemão. Já pensou? Se a Mastercard avisa resolver manter um cartão de crédito dele, aí eles vão tomar uma sanção dos Estados Unidos, vão perder a operação no mundo. Eu já fiz a minha aposta. Eu já sei quem vai perder nessa história. E, enfim, como já vimos também, não é só o Moraes que está na mira, mas os escritórios de advocacia também das esposas, né? Escritório das esposas. Então, a gente já viu que ser laranja de alguém sancionado pela Magnitsky tem consequências. Então, vai ser complicado. Tomar uma Magnitsky na fuça, pessoal, é complicado. Eu não queria estar na pele dele. Eu perdi minhas contas bancárias no Brasil, tal, eu não tenho acesso, vocês estão careca de saber, né? Nem minha aposentadoria, eu contribuí, né? 23 anos para a Previdência Social. Eu contribuí, eu tenho direito à aposentadoria, eu fiz contribuição para a Previdência. E nem a minha aposentadoria hoje eu tenho acesso, porque está tudo bloqueado. Certo? Só que aqui nos Estados Unidos, eu tenho tudo. Eu tenho conta em banco, tenho seguro-saúde, tenho seguro do carro, a minha casa tem seguro, eu tenho tudo, minha vida é normal. Para um sancionado da Magnitsky, nem no Brasil nem em nenhum outro lugar. Então, assim, vocês conseguem imaginar o meu regozijo, a minha satisfação, vendo a pessoa, né, que
tentou, né? Tentou. Me causou sérios problemas, é verdade. Tentou destruir minha vida. Passando por isso agora, prestes a tomar uma Magnitsky na fuça. Vocês conseguem entender minha satisfação? Assim, a Magnitsky é muito pior do que ele fez comigo, do que ele fez com o Alan, do que ele fez com Consta, com Figueiredo. Muito pior, mas é 1000 vezes pior. 1000 vezes pior, porque a gente, pelo menos, a gente tem uma vida normal aqui, a gente pode ter uma vida normal em qualquer lugar. Não é isso? Aí, o Guilherme Amado mandou essa. Alinhados a Moraes, Barroso e Gilmar entraram e saíram dos Estados Unidos numa boa. O que ele, abre aspas, esqueceu de dizer é que esse entrou e saiu dos Estados Unidos numa boa foi antes da aplicação das sanções. Mas o Guilherme Amado esqueceu de colocar essa informação na manchete. Mas foi só um esquecimento, gente. Foi só um esquecimento. Ele aqui, ele ainda está naquele negacionismo que eu falei para vocês. Ele está negando, ele ainda não está querendo acreditar que isso está acontecendo. Ele não, o Gilmar e o Barroso entraram sim numa boa nos Estados Unidos, entraram, saíram, não aconteceu nada. Só esqueceu de dizer que isso foi antes das sanções. Eu quero ver agora, Barroso, Gilmar, peguem um avião agora para os Estados Unidos só para a gente ver o negócio. Todos os dias que eu saio nas ruas, que eu encontro apoiadores ou pessoas que amam esse país, eu escuto sempre a mesma pergunta. É a pergunta que eu mais escuto ao sair de casa e que eu mais leio também nas redes sociais. Como que faz para parar essa ditadura do judiciário? Como que faz para parar os atos ilegais e a perseguição do Alexandre de Moraes? É engraçado, o Brasil está quebrado, a economia está destruída, mas a principal preocupação das pessoas não é Lula e o estrago que ele está fazendo no nosso país. A principal preocupação é como que faz para resgatar o respeito à Constituição, para resgatar o Supremo Tribunal Federal e voltar a ter estabilidade jurídica no Brasil. A minha resposta é sempre a mesma. Mas antes de falar qual é a minha resposta, e a resposta correta mesmo, a única forma de resgatar a decência no Brasil, Lula hoje foi participar de um evento da nova presidência do PSB, que é aquele, acho que é João Campos, o nome dele, prefeito lá da, esqueci a cidade, Recife? Acho que é. E ele disse isso aqui, ó. Os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Mentira, tá? O Alexandre de Moraes não está tendo esse problema com os Estados Unidos porque ele pediu a prisão do Alan dos Santos. Até mesmo porque o pedido de prisão do Alan dos Santos, ele seguiu o caminho normal. Embora o seu juiz substituto falou em mandar uma equipe lá de capanga e sequestrar o Alan dos Santos. Ele vai receber essas sanções por querer censurar cidadãos americanos, censurar pessoas do mundo inteiro, punir e criminalizar e multar empresas americanas que nem sequer têm sede no Brasil, sem seguir o devido processo legal. É por isso. É porque ele desrespeitou a soberania americana e perseguiu cidadãos americanos, tá, sem passar pela justiça americana. É por isso. Mas vamos lá. Olha, que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Sim, Lula já criticou a justiça americana em diversos momentos. O mais recente foi quando a Suprema Corte Americana revogou a lei do Roe versus Wade, proibindo assim então o aborto nos Estados Unidos. Ele criticou e falou horrores da Suprema Corte Americana. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei, faz tantas guerras, mata tanta gente. Não. Você vive criticando os Estados Unidos pelas guerras que os Estados Unidos já iniciaram. Inclusive, o Donald Trump critica os Estados Unidos pelas mesmas guerras. Você disse que os Estados Unidos é responsável pela guerra da Ucrânia contra a Rússia, inclusive a guerra de Israel contra a Palestina. Mas agora vamos à questão. Lula critica possíveis sanções dos Estados Unidos e Moraes. Eles matam gente. Aqui o Lula, mais uma vez, enfiando o Brasil numa tremenda crise diplomática. Sinceramente, aqui é uma tremenda crise diplomática. Tudo isso para defender o Alexandre de Moraes. Só que está aquela questão. O Alexandre de Moraes está indefensável nesse momento. E se o Brasil entrar nesse barco de querer defender o Alexandre de Moraes, toda a população brasileira vai ser piorada.
E eu tenho certeza que o Lula não vai fazer isso oficialmente. É que ele só está fazendo discursos para não ter problema com o Alexandre de Moraes. Agora vem. Como que faz para resgatar o Brasil, gente? Ninguém aguenta mais do jeito que as coisas estão. As pessoas têm medo de fazer um comentário numa rede social, num grupo do WhatsApp, de mandar um joinha. Pessoas recebem busca e apreensão em suas casas por opiniões e palavras. Gente que rouba INSS sai ileso. Gente que trafica sai ileso. Gente que mata ileso. Apenas opiniões é que são crime no Brasil. E como que faz para resgatar isso? Sabe quem já entendeu o sistema? O Lula. Precisamos de maioria no Senado ou vão avacalhar STF, diz Lula. O que o Lula está falando aqui? A gente precisa de maioria no Senado ou o Senado vai fazer o impeachment do Flávio Dino, do Alexandre de Moraes, do Barroso. E isso é algo que o Lula não quer de jeito nenhum. Porque senão não tem como a esquerda continuar no poder. E eles entendem isso. Então qual é o segredo para resgatar o Brasil? Muito simples, pessoal. Votar em senadores dispostos a lutar. Não vote em covarde. Não vote em quem tem rabo preso. Nas próximas eleições, pegue aquelas pessoas que estão dispostas a resgatar o país e faça campanha feito doido por essas pessoas. Te digo mais. A gente está numa guerra. Muitas pessoas que hoje pontuam bem no Senado vão ser perseguidas. Grave esse vídeo, grave essas minhas próximas falas. Muitas pessoas que estão pontuando bem no Senado vão ser caçadas, vão ser presas. O inferno vai ser feito na vida delas. Escolha um outro para ocupar esse lugar que tem a mesma coragem, a mesma garra. Eu digo isso porque eu sei que eu virei um alvo. Aqui em Goiás eu estou pontuando em primeiro lugar. E é por isso mesmo que eu virei um alvo. Mas se não for eu, vai ter outro. Tem 3 aqui para ocupar o meu lugar para fazer exatamente a mesma coisa que eu faria. E vai ter voto. É o Senado. Então, para todos que me perguntam como que faz para salvar o Brasil, eleger maioria no Senado. Não vai bastar apenas você votar naquele senador que você sabe que vai lutar pelos nossos valores e princípios e pelo resgate do Brasil. É fazer campanha, principalmente porque normalmente os nossos candidatos não desvia fundo eleitoral, não desvia emenda, faz um jogo limpo e por isso na campanha vão ser trucidados e vai vir máquina de moer para cima deles. Então escolha o senador e apoie.